Amigo internauta, uma satisfação, o programa Educação e o Mundo Corporativo. Estamos aqui nessa sexta-feira na TV ABCD e com a grande satisfação enorme, a satisfação de estarmos aqui do meu lado com a presença do nosso, aquele que eu chamo do esteticista, o estilista da educação, que é o meu colega, empresário, um homem de marketing, certamente, ele dá para perceber, o Hélio Attia. Bem-vindo, Hélio Attia. Grande professor Luiz, tudo bem? E eu não mais, aqui do meu lado, aqui, não menos, professor doutor na área de educação e mestre em administração, professor Luiz Carlos, num dia com pouca chuva, Luiz, hoje, Pouca chuva. Aliás, esse mês, eu vou dizer, São Pedro cumpriu a meta Caprichou. Cumpriu a meta dele. Caprichou. Hélio, vejam, uma satisfação, nós estamos aqui ao vivo na TV ABCD com o meu amigo o telenauta, e hoje o programa Educação e o Mundo Corporativo se propõe a falar um pouco das perspectivas para 2012 da área de educação. Nós queremos, Hélio, tratar um pouquinho como é que está, digamos, o universo da educação no Brasil. Temos troca de ministro, que está aí. Como é que estão as instituições de ensino superior no Brasil? Queremos vamos conversar um pouco sobre o professor e o aluno. Até porque, Hélio Attia, sem esquecer, o telenauta é muito atento. Nós temos esse programa Educação e Mundo Corporativo, ele vem de um casamento, Sempre. Onde o pai é... O pai Olha lá o que você vai falar. Não, o mundo corporativo. É o mundo corporativo. E a mãe é educação. A mãe é educação. E nós estamos aqui, Hélio Attia e eu, exatamente para tratar desses assuntos. Hélio, uma coisa muito importante, falando sobre educação, nós tivemos a oportunidade de estar visitando a Universidade de Las Vegas e também a Universidade Central da Flórida agora, no mês de janeiro, onde fomos para lá numa missão até de estabelecer parcerias, que você, até como pró-reitor de marketing, lá do Uniítalo, você é a pessoa que faz esses contatos internacionais. Ficamos impressionados, e não é surpresa, já conhecíamos, com toda a gestão que há nessas universidades, uma gestão profissional, com interação total com o mundo profissional, o mercado ao redor. Você tem investimento das empresas em pesquisa, cobra-se resultados dos cientistas que fazem essas pesquisas, o que é fantástico e é o que nós pretendemos também, Hélio, inclusive num projeto sob sua liderança, estar trazendo para o Brasil, nos próximos meses, esse tipo de experiência de relação íntima entre o mundo corporativo e o mundo intelectual das universidades. Perfeito? Perfeito. Então, é isso aí, Luiz. E você esteve na Argentina também? Eu estive na Argentina e fiquei surpreso, professor. A gente tinha uma preocupação que nós tínhamos que... Aliás, nós somos o único país da América do Sul que falamos outra língua que não o espanhol. Todos os outros países da América do Sul falam espanhol. E a minha surpresa é que na Argentina, por uma determinação do Ministério da Educação de lá, todas as universidades e faculdades federais do governo é obrigatório a introdução ao aprendizado da língua portuguesa. Olha que interessante. E eu peguei numa loja de comércio que eu tive no final do dia e eu encontrei um grupo de meninas estudando, já eram formadas, que não tinham pego essa área e estavam estudando com um professor particular a língua portuguesa. Na Argentina. Na Argentina, muito interessante isso. Eu acho que o mundo está olhando muito para o Brasil nessa relação. Não temos dúvida nenhuma. Um outro ponto importantíssimo, Hélio, falando do Brasil, até porque, veja, esse programa ele se propõe aquela história, lembre-se aquela história do baixo astral, que nós já comentamos aqui numa outra oportunidade. Nós vivemos num mundo que há pesquisas aí que são feitas, não pesquisa científica nessa hora, que mostra que cada 10 pessoas no mundo, se você não tomar cuidado, 7 são bolas murchas e 3 bola cheia. Você precisa tomar cuidado que a tendência as pessoas trazerem muitas coisas ruins. Esse programa se propõe diferente. Claro, saber, nós temos que passar a realidade, Professor, 2 bolas cheias, só tem mais um por aí por fora. Sobrou um por aí, Exato. Mas veja só, nós nos propomos a tratar da realidade como ela é, mas com perspectivas que certeza absoluta que a educação pode trazer para se melhorar. Uma delas, como eu estava dizendo, é o seguinte: hoje em dia o Brasil é a chamada bola da vez no cenário mundial. Você já comentou isso aqui no programa. Então nós temos que estar com o alto astral, sim, para 2012,
na certeza de que os projetos, eles podem ter resultado. E o que nós devemos fazer como brasileiros? Aproveitar essa oportunidade. Você acabou de falar, na Argentina estão dando aula de português, e cuidado, hein? De repente você vai ter muitos argentinos competentes trabalhando aqui no Brasil também. Não é à toa que eles estão estudando língua portuguesa, correto? Exatamente. O que você falou em alto astral, até quero completar, você falou muito bem, o que talvez nós brasileiros, por termos vindo de uma, talvez até questão cultural, é a autoestima. Como a gente sempre foi colocado um país de terceiro mundo, a própria Argentina olhava o Brasil como dizer assim, né? Tinha um apelido até de macaquito, porque nós imitávamos os americanos. Então a gente tinha uma autoestima de dizer assim, puxa, né? É um produto brasileiro, é coisa brasileira, mas nós precisamos reverter isso. Nós somos bons, sim, os brasileiros são pessoas, existe como em todo o país, né? Existe aquela taxa de pessoas que nem você falou, bola murcha, de pessoas que não são honestas, que não são corretas, mas a grande maioria do povo brasileiro é trabalhador, é honesto, é competente e precisa ter essa autoestima elevada. E a educação é o papel da educação nesse momento. Hélio Attia, quando você poderia imaginar, nós estamos aqui falando sobre educação e mundo corporativo, e a educação tudo a ver, né, com tudo aquilo que está se pesquisando no mundo e desenvolvendo nos negócios. Quando você poderia dar notícia que você próprio comentou comigo, e eu estava lá nos Estados Unidos, você comentou comigo que o Obama, presidente dos Estados Unidos, na Disney, dizendo sobre liberação de vistos para brasileiros, porque hoje eles representam, de repente, os maiores consumidores na Disney, dos parques da Disney. Sim. Hoje os brasileiros se destacam e são marcantes naquilo que é o poder econômico dos parques da Disney. Quando você imaginaria isso? Até para mostrar um fato, nós não estamos aqui simplesmente com uma retórica ou um discurso, mas há fundamentação por isso com base nesse exemplo. Hélio, eu queria te perguntar o seguinte, aproveitando e lembrando dos nossos procedimentos aqui, que é como eu disse, indo diretamente ao assunto, pensando em educação, mundo corporativo, ano de 2012, nós temos uma mudança de ministros, né? Sai o Haddad, entra o nosso ministro atual... Mercadante. Você, discutindo educação e mundo corporativo, vê alguma perspectiva a partir disso? Você prometeu que não ia fazer essa pergunta para mim. É, né? Muito ampla, né? Muito ampla. E assim, eu não conheço, basicamente, assim, a visão do Mercadante para a área de educação e os projetos. Parece que ele diz que quer fazer com que as pessoas tenham as suas especializações no exterior. Inclusive. Eu acho assim, de novo, sempre voltando para o mundo externo como se fosse alguma coisa melhor do que é o que somos. E eu não acredito mais nisso. Eu acredito que assim, as especializações têm que ser feitas aqui no Brasil mesmo. Nós temos gente competente, universidades competentes, e vou dizer mais, a gente fica ouvindo o guru aí americano, o guru da Europa, todos eles estão quebrados financeiramente. E ninguém, né, previu ou ninguém conseguiu sair dessa crise ou fazer com que isso virasse. E a gente continua olhando como se eles fossem os nossos gurus, né, econômicos, etc. Tem gente boa, é lógico que tem. O americano é mestre em marketing, você sabe disso, né? Mas nós temos gente muito competente, o país tem capacidade. Eu queria dizer ao ministro Mercadante, quer dizer o seguinte, nós não podemos fechar as portas de aprendizado do mundo, de trazer gente competente para cá, mas nós temos que olhar para o nosso mercado. Nós temos que investir em pesquisa. Aquilo que você falou que viu na universidade, que estava me comentando, nós temos que também investir nos nossos profissionais e acreditar neles. Não são menos do que ninguém lá fora, não. Falta investimento de pesquisa, trabalho com seriedade, e eu acho que isso as universidades têm feito isso, e você sabe melhor do que eu que não só as particulares, mas as estaduais e federais também. Hélio, tem uma pergunta que eu quero fazer, eu tenho certeza absoluta que eu vou estar representando agora o telenauta, nesta pergunta para você, que é um homem de marketing, um empresário, pró-reitor de uma grande instituição de ensino do Brasil, queria te fazer o seguinte comentário. Primeiro, vou contextualizar. Nós temos hoje em dia no Brasil cerca de 2.377 instituições de ensino superior. 2.377 instituições de ensino superior.
E nos mostra assim, a pesquisa, você sabe como a nossa produtora Janaína ela é cautelosa, né? Então ela fez uma pesquisa, eu procuro gravar tudo que ela me fala, né? Terceira bola cheia. Terceira bola cheia, estava faltando ela, exatamente. Nessa pesquisa dizendo o seguinte, até então você colocava a cada ano... Eu conheço a quarta, que é a Natália. Natália. 300 mil formandos no mercado. Você está colocando agora 1 milhão de pessoas que se formam no ensino superior no mercado. Há espaço hoje no Brasil para toda essa galera que está se formando e indo para o mercado profissional? Olha, o que a gente está vendo é o seguinte, está faltando mão de obra no mercado, está faltando mão de obra especializada, está faltando gente competente no mercado. Se a gente for falar em termos assim quantitativos, forma 1 milhão de pessoas, como essas pessoas estão saindo, como elas estão... se eu colocar e balizar tudo por igual, é lógico que a gente vai ter aí uma competição desonesta até. Vai sobrar gente. Mas não é bem isso que acontece. Você tem um bom profissional, você tem um profissional mais competente, e isso é bom, porque o país está crescendo e está precisando de gente. Nós estamos importando gente. Em algumas áreas, nós estamos trazendo gente de fora para vir trabalhar aqui. E o Brasil ainda tem muito a ser desenvolvido, tem muito mercado, mas a pessoa precisa ser boa, precisa ser competente. E eu vou te falar, e se não for aqui, os países em volta também estão precisando e vão importar os nossos profissionais. Hélio, seria importante quando você fala assim de ser competente, claro que nós somos educadores e nos interessa muito discutir competência. Mas o que nós queremos deixar muito claro como educadores, é que competência e grau de comprometimento com aquilo que se faz. Eu estava numa instituição, como nós dissemos, lá em Orlando, e curioso, num dos outlets da vida, uma loja pequena, né? Uma loja pequena, que fabrica lá uns chocolates, uns doces. De repente você está nessa loja, Hélio, começa a cantar o cidadão que está fazendo o chocolate, a caixa começa a cantar, mas cantando bem. Se fosse aqui no Brasil, eu os colocaria como cantores em qualquer lugar. A balconista começou a cantar, 5 funcionários do local cantando de uma maneira maravilhosa, cantando e encantando os clientes que ali estavam. Veja, o grau de comprometimento dessas pessoas é muito grande. Detalhe importante, você vai falar, ganho 10 mil dólares por mês? Não, ganho o salário básico de lá. Então é fundamental o seguinte, hoje, o que está se cobrando no mercado profissional para aqueles que estão saindo das universidades ou do ensino superior ou estão cursando? É a competência e grau de comprometimento. O quanto os teus olhos brilham, lembra do brilho dos olhos? Sim. Lembro. O teu olho está brilhando agora. Você gosta do que você faz, né? Olha, sorriso natural. Então a pessoa que faz aquilo que gosta, os olhos brilham, as outras pessoas percebem isso. Só vou te falar um negócio lá essa loja que eu estava lá de chocolate. Na hora que eles terminam de cantar, é impossível você não comprar alguma coisa lá. Você se sente até mal se não comprar algo. Eu achei muito interessante isso que você falou, mas aí eu faço voltando aí para aquela história da educação. O que você falou que nós formamos 1 milhão e pouco, eu gostaria depois nós vamos ter talvez aí a continuidade, um breve intervalo, mas eu queria falar um pouco sobre isso, porque a base está na estrutura da educação, essa questão dessa cultura de cantar, trabalhar, etc. Eu queria falar isso depois. Então nós vamos aproveitar o seguinte, nós queremos conversar um pouco agora, falamos sobre a parte de governo, um pouquinho, que é o macro, e nós vamos descer as instituições de ensino, porque dá até para comparar com o desfile de escola de samba que está por aí, está chegando, né, Hélio? Vamos falar no próximo? E está chegando pergunta aqui também. Então nós vamos conversar no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então vamos entrar, vamos para os nossos comerciais. Até já. E já voltamos, hein? Até já. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino.
Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Programa Educação e o Mundo Corporativo, TV ABCD, todas as sextas-feiras, ao vivo, a partir das 14 horas, do meu lado, o esteticista, o estilista da educação, Hélio Atia, professor Hélio Atia. Hélio, só lembrando o nosso telenauta, ele pode fazer contato conosco? Sim, o canal está aberto, eu já até recebi algumas perguntas, a gente está aberto aqui para perguntas, mas vamos responder logo no próximo bloco. E você tinha dito que você estava numa loja onde todo mundo cantava e vendia chocolate, você ficou muito entusiasmado. E eu fiquei pensando, professor, o que acontece que essa loja deve ter tido como cabeça, como estratégia, dizer assim, ela quer ver as pessoas felizes, você falou no brilho nos olhos. Ela deve ter contratado músicos e dizer assim, quem gosta de cantar? Eu quero pessoas que... E se você está fazendo uma atividade que você gosta, você vai fazer bem feito. Porque ninguém gosta de trabalhar no balcão só e ser vendedor, é muito pouco. Agora, se você é cantor e aquilo virou um palco para você cantar para a pessoa, isso encanta. Então, talvez seja essa estratégia. E que muitas vezes os nossos profissionais no Brasil precisam aprender também que não adianta só estudar administração. Fazer um esporte, fazer uma área de cultura, ter uma outra atividade, isso é importantíssimo, né? Tocar um instrumento, falar uma outra língua. Então, aprender cultura sempre é um pouco a mais. Certamente que o fator psicológico, a exemplo do que acontece com a nossa saúde física, né, que é comprovado que o teu fator psicológico é fundamental para que você se sinta bem e não tenha tempo para ficar doente, fator psicológico. Exato. No trabalho, a mesma coisa, o fator psicológico, você se sente bem,
você está contribuindo com algo, você tem competência, grau de comprometimento, os seus olhos vão brilhar, você vai se sentir muito bem. Então, o nosso amigo telenauta, né, o que nós incentivamos, como educadores, claro, tudo passa pela educação, fundamental, mas você, claro, vai fazer a diferença. Hélio Atia, vamos lá, hoje eu estou te instigando aqui com perguntas, né? Eu, obviamente, a pesquisa, a Janaína faz as pesquisas. Fico um pouco com receio que eu falei que você falou que não ia fazer aquela pergunta do ministro, mas você fez. Vou te fazer um cálculo agora, você é bom de cálculo e eu quero fazer um cálculo. Nas pesquisas que foram feitas para nós, estão aí disponíveis na internet para todos, né? Hoje nós temos cerca de 5.800.000 brasileiros no ensino superior. Vamos fazer um cálculo, nós dois, vamos ver se nós somos bons, hein? Eu dou aula de cálculo aplicado, né? Vamos ver. Sim. 5.800.000, vamos arredondar para 6 milhões, só para facilitar, né? Exatamente. Tudo bem, vamos facilitar. Hoje em dia, uma mensalidade, Hélio, digamos, de R$400, na média, vai pegando todas as áreas, na média, entre todas as instituições de ensino, R$400. Tá bom. Vamos lá, de novo, né? 6 milhões vezes R$400, se tudo bem, nós estamos falando de 2 bilhões e 400 milhões por mês de mensalidades na iniciativa privada, nas escolas particulares no Brasil. Ensino superior, 2 bilhões e 400 milhões é o que gira esse segmento. Interessante ou não para você que é de marketing? Não, é um mercado interessantíssimo, né? E não só o que gira e o potencial que existe, né? Isso é 1/3, basicamente, da capacidade que nós temos de gerar na área de educação. Existem outros 9 milhões de pessoas que estão aí sem estudar por falta de condições, uma série de outros motivos, né? Isso faz com que as empresas de outros países, Estados Unidos, etc., vieram aí e compraram várias universidades. Exatamente. Hoje nós temos um cenário, né, nas instituições de ensino superior no Brasil, uma concentração, grandes grupos que falam em centenas de milhares de alunos, tanto com o ensino presencial como o ensino à distância, né? Hélio, veja, você como um educador e ao mesmo tempo empresário, um especialista na área de marketing, né? Hoje, esses grandes conglomerados que nós estamos vendo na área de educação, como é que você enxerga isso, digamos, para o professor, o aluno, melhora a qualidade, não tem nada a ver, qual a contribuição, ou que tipo de, digamos assim, é para ficar preocupado ou a expectativa sobe? Olha, Luiz, na verdade, assim, eu tenho um pouco de receio da forma como vem sendo feito, né? Porque aí parece que o fator quantitativo é muito mais importante do que o fator qualitativo. Nós temos que entender que educação não é banco. O banco, quanto maior, mais dinheiro, mais sólido, melhor. A educação nem sempre se faz dessa forma, né? A gente tem como modelo das maiores e melhores universidades do mundo que não tem esse número de alunos, etc. Nós temos hoje alguns grupos de universidades do Brasil com 500 mil alunos, né? 500 mil alunos. Ainda eu desconheço o modelo de qualidade que gerencia esses 500 mil com uma certa qualidade equivalente. O mesmo que se aprende aqui, se aprende ali, etc. Mesmo porque a gente tem uma diversidade cultural num país muito grande e você tem modelos, você mexe com um fator que é serviço, competência de professores, etc, etc. E eu não gostaria de dizer que é mal feito ou não, eu não quero fazer nenhum julgamento, mas eu diria que é um modelo muito difícil de se fazer bem feito. Mas como a preocupação é econômica, isso aqui não existe preocupação educacional, mas uma preocupação mais econômica. Tanto é que abriram o EPO, estão na Bolsa de Valores, estão muito mais para o meu mercado, que você fala de corporativo, né, do que para o mercado educacional. Bom, mas nós hoje não temos dúvida nenhuma, né, Hélio, que podemos interagir aqui com o nosso amigo internauta, no sentido de que você tem medidores para a área de educação que devem ser considerados. Hoje em dia, o exame do ENAD, que é o Exame Nacional de Cursos, ele permite você aferir como é que anda a performance de uma instituição de ensino. Sim. Esse exame é aplicado no Brasil todo. Decorrente desse exame, hoje as instituições de ensino, elas são analisadas pelo resultado. Qual é o resultado dela? É por meio do aluno.
O aluno, ele responde um questionário, é importante que todos saibam. Esse questionário é para que ele possa informar oficialmente, dar transparência a quais são as condições de oferta dos cursos de graduação que ele tem na instituição de ensino onde ele estuda. Isso é para todo o Brasil. Aí você ainda tem, decorrente do ENAD, decorrente das avaliações, você tem algo que é chamado o CPC, Conceito Preliminar de Curso de Graduação. Há uma avaliação em cima desse CPC. E, finalmente, você tem o IGC, Índice Geral de Curso. Esse Índice Geral de Curso permite avaliar como é que anda o seu curso no cenário e, principalmente, comparado àquilo que acontece nas demais instituições de ensino. Então, hoje, você tem medidores. Aí, antes do nosso intervalo, nós falamos o seguinte... Está vindo aí o carnaval, não é isso? Carnaval, escola de samba. Hoje está muito claro quais são os quesitos que uma instituição de ensino ela deve ser observada pelo aluno. O aluno tem como verificar isto, porque você falou de qualidade. Muitas vezes o tamanho da instituição, se pode comprometer ou não, né? O aluno pode verificar isso daí. Mas o importante é você ver, então, por exemplo, aquela instituição, daquela rede que usa aquele nome A, B ou C, não importa, nesse momento, ela tem várias notas no ENAD. Várias. E ela, quando faz a propaganda, ela não faz a propaganda com a nota daquela que foi mal. Ela faz a propaganda daquela que foi bem. E fica na mente do consumidor dizer, puxa, essa é uma nota 4. Mas naquela região dele, de repente, é uma nota 2 do ENAD. De repente, na região dele, é uma nota... Porque a preocupação, é lógico, né? Eu não quero culpar e nem julgar, mas é lógico que ele vai falar das... Quando o cara faz uma propaganda, ele quer falar das suas qualidades. Mas ele tem muito mais defeitos. Esse modelo, infelizmente, é um modelo econômico, não é um modelo educacional. E que nós estamos falando aqui é da questão da educação, da formação. Eu acho que o mais importante é o aluno, quando ele vai escolher a universidade, ele procura, ele questiona, investiga, vai lá ver, tá certo? Vê, por quê? Não pode ser pela marca, não é pela marca só. Perfeito. Tá certo? Não é um carro. Para esse modelo, porque não é um produto, né, que sai igual para todo mundo. Para esse modelo de grandes universidades. Isso é importantíssimo. Quando a universidade é uma só tem um modelo, né, que nós conhecemos algumas e várias, aí sim, aquele nome daquela instituição vale, porque tudo que se pesa por aquela instituição está ligado naquele modelo, ok? Hélio, detalhe importantíssimo, você tem, claro, em alguns lugares isso é chamado de guru, né? Guru, Hélio, né? E ao mesmo tempo, né, a gente sempre olha o estilo teu, o seu estilo, né? E não é. Estamos recebendo parabéns aqui ao Parabéns, tá ótimo, excelente. Tá bom? Já que você está recebendo os parabéns, só frisar um aspecto importantíssimo sobre educação e mundo corporativo para o nosso amigo internauta. Veja, a educação, Hélio, não temos dúvida nenhuma que é imprescindível, é instrumento, é o caminho, é o meio, é a forma para que você possa ser conduzido num caminho de sucesso profissional e de caráter pessoal. Mas você estava falando das universidades, os medidores, nós estamos falando. Só lembrar que o Brasil é um país de dimensões continental. Sim, sim. É um continente. É um você continente. Imagine, você comparar o Brasil em termos de tamanho com a Argentina, Uruguai, a maioria dos países europeus, dos países europeus, não dá para comparar. Então, nós temos que, certamente no Brasil, vamos chegar um dia que onde vai ser possível você fazer uma análise de acordo com as contingências e circunstâncias regionais. Porque você está certíssimo, né? Você analisar uma universidade nos parâmetros de São Paulo, aquela que está localizada lá no extremo norte, ou no extremo do nordeste, ou no sul, não importa onde, são medidas que se comprometem, porque os cenários não são os mesmos. Escuta, quero te fazer uma pergunta aqui, mais uma, né? Hoje eu estou te explorando bastante, porque é o seguinte, nós estamos examinando a questão da educação. E quando você estava falando um pouco, por isso que eu falei guru, né? Eu lembrei aqui, né, do Francis Bacon e as nossas pílulas do nosso programa. As pílulas, nós tudo bem? Criado várias nós temos as pílulas do programa. Aí tem uma frase do Francis Bacon, já que você está falando da educação, né, que diz o seguinte, né? O homem pode tanto quanto sabe. O homem pode tanto quanto sabe. Francis Bacon.
volta lá no tempo, né? Sim. Volta lá no tempo. Isso já faz um tempinho. E aí, se aplica ainda, pode tanto quanto sabe? Aplica, lógico, mas é um modelo bastante educacional. Aquilo que eu sei, ele pode aquilo em função, ele está ligado ao conhecimento, né? Mas hoje, como nós estamos no mundo, nós estamos no ano de 2012, né? Numa era mais onde se acredita, nós estamos saindo de uma era de dualidade. Eu diria que a frase do Francis Bacon, ela ficaria melhor na nossa era dizer assim: o homem pode tanto quanto acredita. Porque assim, a gente é aquilo que a gente acredita, né? E se eu acredito que eu posso aprender, que eu posso ter conhecimento, eu vou lá e tenho conhecimento e aprendo. Então, o aprendizado, o conhecimento, ele é importantíssimo. O conhecimento é importantíssimo. Mas primeiro eu preciso acreditar naquilo. E se eu acredito, eu vou atrás. Você contou a história, né? Ninguém te deu de mão beijada um título de doutor. Você nasceu de uma família simples, humilde, teve que lutar, trabalhar e conseguir seu título de doutor. Então, você acreditava que você ia chegar lá e você chegou, tá certo? Exatamente. Então, o homem pode tanto quanto ele sabe. Naquela época você não sabia, mas você foi em busca porque você acreditou. Eu acredito mais nisso hoje, nesse mundo de 2012, da qual a gente poderia estar falando um pouco mais disso daí. Certamente, mas nós vamos falar. E veja só, já que você falou em acreditar, lembre-se, nós começamos o programa, nós estamos falando sobre as perspectivas da educação em 2012. Falamos um pouco do mercado como um todo, né, o cenário macro da educação. Dissemos aqui 5.800.000 pessoas hoje estão na educação superior. Falamos do número de cursos, instituições que você tem hoje. E, Hélio, conversamos um pouco sobre as instituições, rapidamente, acerca do professor. O professor é um elemento fundamental, estratégico, quando você fala de educação em mundo corporativo. Lamentavelmente, você sabe, né, e passa aí pela cabeça do internauta, do aluno, a análise que ele faz do comportamento do professor em sala de aula. Este professor é fundamental, o grau de comprometimento, não é isso? Exato. A competência, sim, o brilho nos olhos para com os assuntos da educação, sim, porque hoje o ensino ele está profissionalizado. É por aí que a gente tem que caminhar? Olha, eu diria que a gente não pode transformar a educação numa commodity. É tudo igual, não pode. Eu falei das regiões, as pessoas não são commodities. Eu sentado aqui com você e um professor, de repente eu aprendo de uma maneira, tenho dúvidas diferentes das suas, então eu acho que a gente não pode realmente enlatar ensino à distância. Eu tenho uma série de receios em relação a isso. Tá? Até que nível de comprometimento, de envolvimento em que nós queremos atingir. Mas eu acho que isso é um tema para bastante discussão, para o internauta que está nos escutando também fazer as suas perguntas que sejam pertinentes. Que pode interagir com o programa Educação e o Mundo Corporativo ao vivo, exato, no ar, na TV ABCD, todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas. Hélio, nós temos que ir para um bloco de comerciais. Ele fala Hélio e o professor doutor Luiz Carlos. Nós temos que ir para um bloco de comerciais e vamos voltar falando um pouco do aluno e nessas perspectivas da educação para 2012, sempre lembrando que temos um pai, que o mundo corporativo, e a mãe, que é a educação. Né? Educação. E juntos, Hélio Attia e Luiz Carlos Pereira de Souza. Vamos aos nossos comerciais. Pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa.
Educação e Mundo Corporativo, que vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas, TV ABCD. E nós estamos aqui com Hélio Attia, tratando do assunto Perspectivas para a Educação no ano 2012. Conversamos um pouco acerca agora do professor. Estamos falando, né, Hélio, que o professor ali também, obviamente, como profissional, tem que estar comprometido. Você estava lembrando muito bem que a educação não é uma commodity, não é isso? Exatamente. Mas o professor... E o professor também não. O professor também não. O professor é o grande elo, né? É o grande pessoa que faz essa ligação de descobrir os talentos, de incentivar talentos, mas ele tem que se sentir motivado. Né? Então, para que ele se sinta motivado, é aquilo que você falou no primeiro bloco lá do ministro, né? Temos que incentivar melhor os professores, talvez com melhores salários, um investimento talvez em pesquisa, para que professores estudem, aperfeiçoem e que acreditem nessa questão da educação, porque eu acredito muito na educação, acredito no potencial criativo, né? no comprometido do brasileiro. O brasileiro tem esse perfil, né? A grande maioria dos brasileiros. Eu vivo numa cidade como São Paulo, uma cidade que se trabalha muito, tem um modelo de trabalho muito grande, né, que hoje tem impulsionado a educação, ela tinha que estar na frente das empresas, e hoje as empresas é que estão arrastando a educação. Aurélio, quando nós estamos conversando aqui acerca da postura do professor, você leciona, eu leciono já há muito tempo no ensino superior. Sempre temos a satisfação de dizer que aquele que leciona, o professor, você volta lá ao Sócrates, né, o tempo que era lecionar a céu aberto, né, a céu aberto. E hoje o professor conta com todos os recursos, uma parafernália à disposição, exatamente, mas não pode perder a essência dele enquanto professor, que vem da base dos filósofos mesmo, né? Citamos tanto Sócrates, Francis Bacon e tal, mas o professor é fundamental hoje, Hélio, um detalhe importante. E eu até desafio o nosso amigo aqui, telenauta. E aí, você quer na sala de aula um amigão da galera ou um profissional, um intelectual que de fato acrescente alguma coisa à sua vida? É importante perguntar isso. Porque muitas vezes, no primeiro momento, você é movido por achar que o professor tem que ser o grande amigo da tua vida. Então, pode até ser, só que em primeiro lugar, uma outra responsabilidade, que é o processo de ensino e aprendizagem. Isto tem que estar em destaque dentro de uma sala de aula. Isso deve ser a ênfase, né? Eu posso completar com a pergunta que você falou anterior, é assim, você falou dos grandes modelos de universidade, dos grandes conglomerados. Isso tem a ver com o perfil também daquele cara que busca, do aluno. Porque tem aluno que vai atrás só do certificado do diploma, professor. Infelizmente, é isso mesmo. Quem está errado? É o professor ou é o aluno que busca simplesmente um certificado? Então, o sistema gira. Lembra da Tropa de Elite 2? Quem é errado? É o que consome a droga ou o que vende a droga? É uma bola. Então, na mesma área, é lógico, não na proporção de droga, mas na área de educação é assim, se aquele aluno que busca querer esse professor comprometido, que não aprova ele por qualquer coisa, mas que faz ele ser alguém, que aprende, é o aluno que quer ser alguém, que quer aprender e quer fazer alguma coisa. Mas tem aluno que vai em busca de certificado, de diploma. E só o certificado não vai Não serve para nada, professor. Eu tenho na minha carreira, eu desconheço, e você fala com um monte de gente, quais são as empresas hoje que falam, deixa eu ver seu diploma. Quantas das pessoas, eu posso aceitar perguntas aqui, para todos os internautas podem me escrever e dizer assim, olha, quando eu fui contratado pediram meu certificado. Não, ele quer saber da sua competência. É lógico que a formação é importante, ele tem, mas o que é importante? A competência dele, o que ele sabe, o que ele aprendeu. Vamos só aproveitar aqui no ar, né? Nós desenvolvemos aí na instituição onde somos pró-reitores, você e eu, você é o pró-reitor de marketing, eu sou pró-reitor acadêmico, nós desenvolvemos lá um projeto projeto RP. Sim. Nós precisamos de profissionais, incluímos aí o professor. Sim. As empresas precisam do chamado profissional RP, resolvedor de problema. A empresa não te contrata para resolver os seus problemas. Pode até ser. Sim, é uma consequência. Só que ela quer um profissional que venha resolver os problemas dela, a empresa. Então, Hélio Attia e eu estamos lançando uma marca nossa, mais uma, né, Hélio? Temos aí uma centena de produtos, que é o RP.
resolvedor de problemas. Exatamente. Tá certo? Na verdade, assim, o que a gente quer é aquele aluno que participa, que instiga, que pergunta, mas que resolve e que sai com soluções. Isso que você falou, o professor Luiz tem essa coisa que eu acho fantástica, por isso que ele é doutor na área aí de educação, né, professor? E tinha que ser mesmo. Esse tipo de coisa, de fazer com que o aluno, ele não aprenda e saia lá 2 mais 2 é 4. Mas por que é 4? Mas ele querer saber, dele instigar. Porque assim, conhecimento não é mais diferencial. O Google é meu pastor, nada me faltará. Basta eu apertar aqui, eu sei. Mas o que ele entender, ter o significado disso é que faz a diferença. Posso falar uma coisa do Google? Olha só, estava assistindo um filme, né? O filme é o filme que fala do virgem de 40 anos lá, né? O virgem de 40 anos. Nada assim que eu esteja olhando para você, por favor. Sim, né? Mas próximo. Veja só, tem uma cena desse filme, um diálogo da mãe com o filho, que é fantástico. E você falou do Google agora, é meu pastor e nada me faltará. Nada me Google, faltará. É só eu olhar o que você... Olha o diálogo, Hélio, o diálogo. A mãe chorando em função do divórcio, né? A criança diz o seguinte para ela de manhã, que viu a mãe, está vendo a mãe chorando, e que diz que ela se preparou para conversar com a mãe, para que ela pudesse conversar com a mãe, diz que entrou no Google e colocou lá, mamãe chorando, o que eu posso fazer? E aí quando ele se dirigiu à mãe dele, ele falou, não, eu fui até o Google, vi lá a mamãe chorando. Na hora que ele falou, eu abri lá, só que eu vi a mãe dele, falou, pelo amor de Deus, não me inclua nisso. Mentira, eu não quero ouvir o que você andou olhando no Google lá para a mamãe chorando. Mas é curioso, você falou, é o meu pastor e nada me faltará. Então não basta apenas a pessoa hoje falar assim, eu tenho acesso ao conhecimento. Permite uma metáfora? Sim. Não faz parte do nosso programa também. Uma metáfora, é rapidíssimo. Nós já conversamos sobre isso. Hélio, 2 pessoas, A e B, se você pudesse medir a capacidade em toneladas, você fala assim, olha, uma pessoa tem uma capacidade assim de 500 toneladas. Poder, cabeça, capital intelectual. Uma outra tem uma capacidade em toneladas de 100 toneladas. Acontece o seguinte, aquele que tem capacidade de 500 toneladas, conhecimento, tudo, de repente ele usa 100 quilos apenas. Das 500 toneladas dele, ele está usando 100 quilos. O outro, que tem uma capacidade muito menor, de repente está usando total. Tem um resultado muito melhor, porque é o que você disse muito bem, com muita propriedade. Não adianta apenas você ter o conhecimento. Fundamental o uso desse conhecimento, que a gente chama de perspicácia. Exato. Aplicar o conhecimento adquirido. Isto é a sabedoria, né? Isso é fundamental. Para o professor, que nós estávamos falando há pouco, que não pode ser alguém que faça bico na educação, não é isso? O aluno deve medir isto em sala de aula, exigir que o professor, nessa relação de ensino-aprendizagem, o que o professor está acrescentando na vida dele. E não me venha com essa história da questão da indisciplina dos alunos, porque não temos dúvida nenhuma que o William Demme, ele diz o seguinte, na relação professor-aluno, ou nossa, empresário ou não, com os nossos colaboradores, quando há um problema, 85% da responsabilidade é de quem dirige. E dentro da sala de aula, nós diríamos, é até mais. É o professor que dá o norte de uma aula. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Ele que cria os estímulos, os incentivos, e ele tem que estar bem com ele mesmo, comprometido com a educação, para poder fazer com que esse aluno vá para o mundo corporativo com grande competitividade e comprometimento também. Exatamente. E lembrando, Luiz, você falou uma coisa muito importante, e você sempre fala que você prepara o nosso aluno, nós preparamos o nosso aluno para ter uma visão sistêmica, não uma visão de dualidade, né? E é o que eu estava falando, nós estamos cada vez mais saindo de um mundo onde é certo e errado, onde é bonito e feio, onde é sim ou não, e essa visão sistêmica, quer dizer, é fazer com que o aluno comece a pensar e dizer, mas por que você faz desse jeito? Em vez de dizer está errado, por que você pensou dessa maneira? Vamos descobrir qual é o caminho que você fez para chegar até aqui. E isso começa a fazer com que ele aprenda a pensar e dizer, puxa, é mesmo. Como você chegou nesse resultado? Não é dizer sim, não, está certo, está errado. Esse é o profissional que a gente precisa. Como foi o teu raciocínio para chegar nessa conclusão?
né? Então, o que você começa a diferenciar e dizer simplesmente, a visão de dualidade é de julgamento. Você julga as pessoas, julgam as coisas, e de repente não é a maneira como ele fez, e mostrar para ele que existe uma maneira, sempre existe uma maneira. Essa maneira que se chama de visão sistêmica é o que nós temos que estar desenvolvendo e fazendo com que o nosso aluno passe a ser. Isso vai ser um profissional do futuro. Esse vai ser o profissional que a gente quer contratar na nossa empresa. E que acaba conseguindo resultados, voltando o exemplo que nós demos nos Estados Unidos, dos cantores lá fabricando chocolate. E felizes, né? Felizes. Isso é muito importante. A felicidade te traz, digamos assim, o lado psicológico vai interferir e você vai conseguir resultados de uma forma, tenho certeza absoluta, com maior amplitude. Luiz, a gente pode aceitar, você falou bem, numa fase da nossa vida, fazer alguma coisa que não nos deixe feliz. Por exemplo, né? Eu por muito tempo trabalhei para pagar uma minha universidade, por exemplo. Mas eu estava olhando lá na frente. Eu fazia alguma coisa que não era para eu ser feliz, né, na verdade, não era aquilo que eu queria ser, mas era feliz porque sabia que aquilo me remunerava para ter aquilo que eu queria. Então, a gente busca ser feliz sempre. O resultado final é assim. Você não se formou para pôr um título na parede, mas para ser feliz, fazer aquilo que você quer, fazer aquilo que você gosta, naquilo que você acredita, fazer o bem para as pessoas e, como consequência, você precisa ser remunerado por isso. Isso é feliz. O presidente da sua empresa quer saber, você é feliz? Eu sou feliz. Tudo muito bem? Feliz. Muito Maurício, aqui da TV ABCD, quer saber, você é feliz? Eu sou muito feliz. Pelo programa? Sou feliz. Perfeito. Hélio, muito importante seguir nós destacarmos que o diploma apenas não resolve, mas precisa tê-lo. Precisa ter. Isso é fundamental. Sim, o começo da conversa. Detalhe muito importante, nós estamos conversando. Hoje em dia você vive num país que você precisa ser muito cauteloso. De repente nós estamos falando sobre perspectivas da educação para 2012 e alguém pode até estar dando risada, fala assim, bom, mas o que adianta estudar? Eu conheço fulano, Beltrano, que estudou, ralou bastante, trabalhou e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Eu peço a quem imagina dessa forma, olhar as dezenas, centenas, milhares de exemplos de pessoas que por meio da educação hoje em dia conseguem atingir seus objetivos e criar expectativa de vida quanto ao futuro. Detalhe muito importante, que eu faço um desafio sempre, Hélio Atia. Se um analfabeto ganhou na loteria esportiva, ficou milionário, se um analfabeto, pelo trabalho dele, ele conquistou alguma coisa na vida, parabéns para ele. Só que a pergunta que eu faço, será que este analfabeto, ele contrata um outro analfabeto para dirigir a empresa dele? Então, Luiz, você nós falou estamos bem. concluindo aqui. Exatamente. O que você falou é assim, ó, o que nós não podemos colocar no mesmo caldeirão é assim, o diploma pelo mérito, ele é muito importante. Isso faz, porque assim, o que é diplomar uma pessoa? É dar a ele, porque ele alcançou aquele mérito naquela profissão, naquele estudo, naquele conhecimento. Perfeito. Esse diploma é importantíssimo. Não é o diploma do papel. Aquele que tira o diploma do papel simplesmente porque conseguiu, ou porque não vamos nem falar, mas passou na faculdade de qualquer jeito, etc. Esse daí tem mais mérito, aquele que aprendeu no diploma da vida, na escola da vida, e leva 5, 6 vezes anos mais do que ele teria que aprender na educação, né? A educação é um facilitador. Perfeito. Esse analfabeto que ganhou dinheiro, que você falou, ele levou muito tempo, e se ralou muito. Se ele tivesse uma formação, talvez ele tivesse crescido mais ainda e não teria perdido tanto. E é isso que você falou, ele contrata pessoas que ele sabe que precisam, né? Mas não que tem o diploma do papel, o que tem o diploma com mérito. Hélio Atia, esteticista, estilista da educação, que satisfação nós estarmos juntos aqui no programa Educação e o Mundo Corporativo, todas as sextas-feiras, 14 horas, ao vivo. Ao vivo, diretamente TV ABCD. Aqui, da TV ABCD. Eu e o professor professor Luiz Carlos Pereira de Souza, essa sumidade na área de educação, que é a nossa mãe educação, né? Sempre respondendo no nosso programa. Depois vou tomar o cuidado e mandar verificar essa questão de assumidade. Mas vejam só, todas as sextas-feiras o Telenauta vai fazer contato conosco ao vivo na TV ABCD, e o programa fica disponível depois para que você possa acessar no site da TV ABCD. Hélio, grande abraço. Muito satisfação obrigado. Um abraço enorme para estar você, aqui Luiz. Com você. Muito bem.
saúde e felicidade a todos, né? E nos vemos na próxima sexta-feira, às 14 horas. Muito obrigado. A todos. Abraço a obrigado. todos.